Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 43 ao 54. Se tem um visitante próximo de você que tem dificuldade, dê uma ajuda a ele aí, chegue próximo dele. Nós lemos, na realidade, esse texto quarta-feira, e nós pregamos em cima desse texto, e hoje nós vamos pregar novamente. Vai ser um sermão repetido? Não. O texto, sim. Algumas coisas até sim, mas o sermão é diferente. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela se revela de maneira diferente. E ela falou demais comigo. Aquela série de pregações sobre o livro de Apocalipse foi uma das séries que mais falou comigo, sabe? Jesus no controle de todas as coisas, um mar de vidro, nada se abala diante do Senhor, nada se abala, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos ler. Versículo 43 até o 54. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E ali, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia, da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, o seu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E eles informaram: ontem, à 1h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Feche seus olhos. Senhor, damos graça por podermos cantar, louvar, dizimar, ofertar ao Senhor dos Senhores. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, para a glória e para a fama do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. O Evangelho, escrito por João, relata eventos, milagres, sinais que não foram relatados pelos outros evangelistas, os outros evangelhos. E interessante que João ele coleta 7 afirmações de Cristo, 7 declarações de Cristo e 7 sinais. Os milagres ele dá nome de sinais. Todas as vezes ele deixa às vezes de utilizar o termo milagre e usa sinal. E esses sinais, esses milagres, estão muito relacionados com as nossas necessidades. Eu falei disso aqui quarta-feira. O primeiro sinal que o Senhor faz é numa festa de casamento. A festa durava em média 7 dias. Por que uma festa de casamento durava 7 dias? E hoje a festa é tão rápida. O casamento tinha uma visão total, as pessoas tinham uma visão totalmente diferente do casamento. O casamento ele era algo considerado realmente nobre, valioso. Quando você olhava para 2 jovens se casando, você não tinha um olhar divorciado de criação de filhos. Não, se estava casando é porque iriam ter filhos, iria ter uma descendência. E isso era glorioso para um país, para uma época onde precisava-se tanta de mão de obra
para a produção e principalmente de soldados. E principalmente de soldados. Mas o casamento ele era visto como algo bem mais glorioso, bem mais valioso do que os dias de hoje. E aí durava 7 dias a festa. E esse era o grande problema. O vinho acabou nesta festa de casamento, onde Jesus faz o primeiro sinal. O vinho acaba. E isso dava direito ao pai da noiva de anular o casamento. Por quê? Se ele não conseguiu sustentar uma festa, se ele não conseguiu sustentar a minha princesinha durante 7 dias, como que ele vai cuidar dela durante toda a vida? E o pai tinha o direito legal de anular o casamento. Então o noivo, mais do que a noiva, estava com um problema seríssimo, seríssimo, muito sério. E Jesus manda eles pegarem 6 talhas de água, que eram talhas utilizadas para purificação dos judeus. Manda encher essas talhas de água. E Jesus transforma essa água em vinho. Nós falamos disso aqui um pouco quarta-feira. A água, por si só, resolveria o problema daquele noivo? Resolveria o problema daquele casamento? Não, não resolveria. A religião por si só, ela vai resolver o seu problema eterno? Não. A religião, a religiosidade, a prática religiosa, por si só, ela vai resolver a tristeza eterna, a falta de uma alegria verdadeira na sua vida? Não. Você pode ter talhas bonitas, você pode ter a melhor água, se ela não for transformada, se a sua essência não for transformada por Cristo, a sua vida não tem sabor. Ela continua na mesma. Jesus fala disso com quem? Com Nicodemos. Nicodemos, o chefe, um líder religioso dos judeus. Jesus fala sobre ele com o quê? Jesus fala sobre ele, sobre novo nascimento, sobre transformação de essência. Jesus fala ali com Nicodemos no capítulo 3 que ele tem que nascer de novo, que a água precisa se transformar em vinho, que a essência, que a sua essência tem que ser transformada. Porque a prática religiosa por si só não resolveu os problemas de Nicodemos. Não matou as dúvidas de Nicodemos, não matou as dúvidas que aquele homem tinha acerca da salvação, acerca de vida eterna. Ele conhece, ele vive, ele pratica a lei, mas ele vai furtivamente, à meia-noite, à tarde da noite, se encontrar com Cristo, se encontrar com esse Jesus que agora está falando de uma nova vida de transformação, e ele vai escondido, porque ele quer ouvir de Jesus. Ele não tem certeza da sua salvação. Ele não tem. Esse foi o primeiro sinal que Jesus faz, a transformação da essência da água em vinho, mostrando para nós que a nossa vida tem que ser transformada verdadeiramente, senão ela não tem sentido, não serve para nada. Daquele não resolve o problema. A religião por si só não resolve o problema. Amém? O segundo sinal que Jesus faz é em relação à cura desse menino. A cura desse menino. Imagine um pai, ele é oficial do rei, ele serve certamente a Herodes. Ele está servindo juntamente ao rei. Ele é um homem de autoridade. Ele é um homem que mandou, ele pode mandar buscar os melhores médicos. Ele pode mandar exigir que venham os melhores curandeiros. Ele pode exigir que venham os melhores sacerdotes da época para ungir o menino. Ungir o menino. Mas tudo isso está se curvando diante da morte. Tudo está se curvando diante da morte. Tanto a unção do sacerdote, quanto o conhecimento médico da época, está se curvando diante da iminência da morte daquele menino. E aquele homem que tinha autoridade, que tinha influência social, que tem uma capacidade financeira, ele vê
a sua única solução, a única solução para o seu filho é ir atrás de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um milagreiro que eles estão ouvindo falar dele. Ele nunca esteve com Cristo. Ele não esteve lá no monte, no Sermão do Monte, ouvindo de Jesus o Sermão do Monte. Mas ele ouve que Jesus está na região. E quando eu falo está na região, ele estava a cerca de 30 quilômetros de distância dele ainda. Mas ele ouve falar que tem um homem que é milagreiro, que está fazendo alguns sinais, está fazendo alguns milagres. E certamente ele pega o animal, certamente ele vai, através de um cavalo, atrás de Jesus. Percorre 30 quilômetros para ir atrás de Jesus. Para ir atrás de Jesus. E Jesus estava vindo exatamente de onde? Jesus estava vindo da Samaria. Naquele episódio ali com aquela mulher samaritana. Uma mulher rasgada. Uma mulher estigmatizada. Uma mulher que já estava ali, já tinha tido 5 relacionamentos e estava em mais um errado. Uma mulher que estava tentando matar a sua sede eterna com pessoas. Uma mulher que estava tentando matar a sua vergonha, a sua tristeza com relacionamentos terrenos e temporais. E ela sai meio-dia, porque ela não queria se encontrar com ninguém, ela não queria ver ninguém. Não queria ver ninguém. E ela sai meio-dia para buscar água e ela se encontra com Cristo. Cristo tinha um encontro eterno marcado com aquela mulher. E Jesus fala para ela: se você beber da água que eu lhe der, você terá uma fonte eterna, matará essa sede. E Jesus fala da sua vida frustrada para ela, e ela vai até a cidade e começa a chamar as pessoas. E se você ler o texto, é interessante que no versículo 41, no capítulo 4, fala assim: e muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Jesus não fez nem milagres. Jesus falava e as pessoas criam nele. É por isso que ele fala para o oficial do rei: se vocês não virem prodígios, vocês não crerão. Ele está dando um puxãozinho de orelha. Está dando um puxãozinho de orelha. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é isso. Amém? O que nós vamos falar aqui hoje é isso. Versículo 43 e 44. Passados 2 dias, fique com sua Bíblia aberta, por gentileza. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galileia. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos aprender agora, além disso, do que nós falamos quarta-feira. Agora nós vamos continuar. Isso tudo nós falamos quarta-feira e um pouco mais. Agora nós vamos continuar. Amém? Primeira coisa. Primeiro princípio. A rotina de igreja, o relacionamento com a igreja pode te afastar de Deus. Pode te afastar de Deus. O relacionamento com a igreja pode te afastar de Deus. Uma coisa é você participar, você exercer funções aqui. Outra coisa é você se relacionar com o Senhor. Se relacionar com Deus. Se relacionar com Cristo. Amém? Olha só o que nós lemos. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Irmãos, muitas das vezes a rotina, o dia a dia de igreja nos leva a distanciar de Cristo. Nós nos acostumamos tanto com a rotina de igreja, que uma ceia é só mais uma ceia, que uma música é só mais uma música, que um culto de domingo é só mais um culto de domingo. Quando você fala de Jesus, tem tanto tempo que você não sente paixão por Cristo, tem tanto tempo que você não tem aquele encontro íntimo com Jesus, que quando você fala de Jesus, você fala com a mesma tonalidade e com o mesmo apreço de um professor de história. Tem pessoas que estão tão
envolvidas com igreja, com rotina de igreja, mas estão distantes quilômetros e quilômetros e quilômetros de Deus. Aquelas pessoas viram Jesus crescendo. Aquelas pessoas viram Deus crescendo. Deus estava ali no meio deles. Eles poderiam abraçar Deus. Eles poderiam ouvir Deus, cada palavra que Deus falava. Eles poderiam ver Deus ressuscitar pessoas, curar pessoas. Mas eles não creem em Cristo. Eles não conseguem crer em Cristo. E eles têm religião. E eles são bons de religião. E eles são bons de templo. E eles têm um bom templo. E eles têm um templo bonito. Mas a rotina, o envolvimento religioso está distante do conhecimento verdadeiro de Deus. Nós temos pessoas dentro da igreja que estão anos e anos dentro da igreja e elas perderam a paixão. E vir na igreja é só mais um dia que ela vem. É só mais uma vez. Só mais uma vez. Tem pessoas que são tão treinadas em igrejas, que quando você vai conversar com elas, elas já sabem direitinho o que tem que falar para você. As desculpas que elas têm que apresentar. Se você for dar um aperto nela, ela já sabe o que ela tem que te falar. Elas são treinadas. São treinadas. Elas adotaram uma linguagem, um costume. Houve um desenvolvimento cultural. Mas o coração está distante, está a quilômetros, anos-luz de Deus. E elas estão envolvidas com rotina de igreja. E muitos nesses dias, nessa geração, vivem desse jeito. Elas vivem como ateus dentro da igreja. Elas não creem em Jesus. Elas estão aqui, elas batem palmas, mas elas não creem em Jesus. Elas não creem. Elas comportam exatamente como aquele povo que rejeitou Jesus. Elas comportam exatamente dessa forma. E elas têm religião. Deus está no meio delas. Deus está com elas, mas elas não se envolvem com ele. Elas não se envolvem com ele. Elas não se envolvem. Quando você dobra o joelho, você já dobra pensando na mensagem que está lá no WhatsApp que você precisa ler urgente, no e-mail que você precisa de responder, e você não consegue ficar 3, 5 minutos de joelhos dobrados clamando a Jesus. Você não dá conta, você não consegue. É frio. Seu relacionamento é esquelético mesmo. Está morto. Está morto. E nós temos uma imensidão, uma nuvem de pessoas dessa forma. Que se envolveram com atividades, que se envolveram com tarefas dentro de igreja, que se envolveram com a rotina de igreja, mas não conhecem Jesus. Não tem relacionamento mais com Jesus. Não tem. Não tem. Você sente um calorzinho no peito, às vezes quando você ouve uma música lá, mas quando você está aqui, você não sente nada, você é gelado. Não há nada. E nós não podemos viver com base no sentir. Nós vivemos pela fé, naquilo que nós cremos. Mas de vez em quando nós sentimos. Isso faz parte. Isso faz parte. Então a primeira coisa que nós aprendemos, a rotina de igreja, ela pode nos afastar de Deus. Versículo 46. Pegue sua Bíblia aí. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Aquele homem deixa certamente uma mãe chorosa, o menino à beira da morte, e ele caminha 30 quilômetros rumo a Cristo. E tudo que ele tinha, certamente, eram algumas notícias que ele ouviu falar de Jesus. Mas isso é suficiente para ele talvez abrir mão dos últimos minutos, dos últimos suspiros que ele poderia ter junto com seu filho. A cada quilômetro, a cada minuto que ele se distanciava do seu filho, ele poderia perder os últimos instantes de vida com ele. Mas ele aposta todas as fichas que ele tem em Jesus. Ele aposta tudo o que ele tem em Jesus. Ele certamente deixa ali uma casa onde as pessoas estão chorando, o menino está de cama, o menino está morrendo, está à beira da morte. Ele certamente gastou tudo o que ele podia gastar. Com medicamentos, por mais rudimentares que fosse da época, com curandeiros.
com curandeiros. E ele está caminhando rumo a Cristo. Ele está caminhando rumo a Jesus. Rumo a Jesus. E se distanciando. A abundância de recursos. A abundância de recursos não podem nos livrar de sofrimentos. Aquele homem era rico, tinha influência, tinha autoridade, mas a abundância de recursos não podem nos livrar de sofrimentos. O que nós temos hoje que oferece segurança para as pessoas? O Deus deste século, dinheiro. Deus deste século oferece segurança, conforto para as pessoas. E muitos que não conhecem Jesus, como esse homem não conhecia, depositam a sua confiança nos bens dessa terra e no dinheiro dessa terra e nos valores dessa terra. E acreditam que a abundância de coisas vai evitar de você passar e te livrar de sofrimentos. Aquele homem, ele tinha recursos financeiros para contratar o melhor médico da época. Adiantou? Não. E nessa questão, irmãos, de dinheiro, algumas pessoas mergulham na confiança em dinheiro. Outros, sabe o que eles mergulham? Eles mergulham, sabe, em prazeres. Toda abundância de recurso gera uma falsa ideia de que você não vai passar por sofrimentos. Quantas pessoas se entregam a prazeres dessa vida, achando que a abundância de prazeres, eu vou viajar, eu vou conquistar o mundo inteiro, eu vou viajar o mundo inteiro. Viajar é bom, não é pecado viajar, de forma nenhuma. A questão é que você pensa assim, não, eu vou viajar, não, eu vou fazer a melhor faculdade do Brasil, achando que isso talvez vai te livrar de passar por sofrimentos. Não vai. Aquele homem serve Herodes. Isso evitou dele passar pela quase morte do seu filho? Não. A segunda coisa que nós aprendemos é isso: a abundância de recursos nas nossas vidas. Sem Cristo Jesus, não vai inibir de nós passarmos por dias difíceis. Não vai. Esse pai passou. Quem muito esbanja, muitas vezes esconde um coração amargurado. Tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que não podem pensar que vão ficar sozinhas. Não. E de maneira nenhuma, eu não posso ficar solteiro. Tem pessoas que não aceitam passar isso pela cabeça deles, de maneira nenhuma. E o problema, muitas das vezes, sabe, é essa loucura ensinada pelo mundo, de que isso vai suprir a sua necessidade eterna, assim como aquela mulher samaritana. Próxima coisa que nós aprendemos: é tolice você viver como se o amanhã fosse certo, se Cristo não estiver na sua vida. Irmãos, neste mundo, o primeiro túmulo cavado nesse mundo foi por um pai, não foi por um filho. Adão cava um túmulo para seu filho Abel. Ele cava um túmulo. Assim que nós saímos do Éden, a coisa saiu em desordem. Assim que o pecado reinou, assim que o pecado nos contaminou, assim que o ato de desobediência veio sobre nós e nos contaminou, as coisas se tornaram incertas. Esse pai está prestes a enterrar um filho. E isso foge à lógica da vida.
Isso foge totalmente à lógica da vida. Pois todo pai que é pai deseja ser enterrado pelos filhos. Esse homem tem tudo. Ele tem popularidade, ele tem fama, ele é um oficial, ele serve a um rei. Mas a vida foi incerta com ele. Mas ele está indo rumo a Cristo. Ele está indo rumo a Jesus. Quarto ponto. As aflições podem nos trazer tesouros incomparáveis. Sabe as aflições da vida? Sabe a panela de pressão? Sabe as dores? Sabe as tribulações que nós enfrentamos nessa vida? Elas podem trazer tesouros incomparáveis para nós. E nós não gostamos de falar disso. Pega a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós não louvamos o sofrimento. Não engrandecemos o sofrimento. Não. De jeito nenhum. Mas olha o que a palavra de Deus nos ensina. Romanos capítulo 8, no versículo 18, diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Irmãos, nós não louvamos o sofrimento de maneira nenhuma, mas o sofrimento, não existe um seminário que nos ensine tanto como o sofrimento. Não existe. Você pode aprender de Deus com bons livros, com uma teologia sistemática boa, de preferência do Grudem. Você pode aprender. Mas, nada nos ensina tanto como o sofrimento. Nada nos mostra tanto como somos frágeis. Nada nos mostra tanto como somos dependentes de Deus. Nada nos mostra tanto como os nossos recursos são frágeis, são insuficientes. Nada grita aos nossos ouvidos tanto que nós não somos assim como nós fortes como nós imaginamos, que nós não temos uma fé assim como nós imaginamos, como o sofrimento nos ensina. Como o sofrimento nos ensina. Esse homem ele chega diante de Jesus com uma fé pequena, juvenil. Ele não crê que Jesus poderia curar o seu filho dali, por isso que ele insiste com Jesus, para Jesus ir até lá, na sua casa. Mas quando Jesus fala, repreende ele e diz: vai, o seu filho vive, ele sai dali com uma fé madura. E ele sai dali e uma casa inteira se converte ao Senhor. Uma casa inteira. Um menino que estava à beira da morte. Agora nós temos uma família inteira salva pela eternidade, que se entrega ao Senhor Jesus. Amém? Uma família inteira se entregando ao Senhor. A presença de Jesus é tão valiosa quanto a sua palavra. A palavra de Jesus para aquele homem foi suficiente. E para você hoje? Eu queria que você fechasse seus olhos. A palavra de Jesus para aquele homem, para aquele pai desesperado foi suficiente. Ele vai, seu filho é curado. Ele crê na palavra do Senhor. Ele não questiona Jesus. Ele não insiste com Jesus para ir até lá. Ele entende que Jesus é Deus e que ele não está preso ao tempo e nem ao espaço. Uma família inteira é salva. Uma família inteira é curada do pecado, da morte eterna.
Como está a sua vida? Você vive uma rotina de igreja? Você está vivendo só uma rotina de igreja? Você está vivendo só um tempo de igreja? Como está o seu amor por Jesus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu coração? Seu coração palpita pela presença do seu Salvador, por Jesus, pelo seu amado? Como está a sua história? A vida é incerta. Ontem eu falei aqui com os jovens aqui. Eu falei aqui com o jovem, parece ser dramático demais. Mas se daqui uma semana você falecer, no cemitério nós temos caixões de todas as idades e tamanhos. Todas as idades e tamanhos. Tudo estava se curvando diante da morte daquele menino. Mas agora a morte, ela se curva diante de Cristo.